Vem aqui comigo, vamos lá rapidinho. Presta atenção aqui na aula. Vem comigo aqui. Aí já começa o desespero. Odilon. Galera, tem que dar uma cutucada no Odilon com força. Cutuca. Vem aqui. O professor resolveu aquela questão. Essa frase se encontra na voz ativa, uma vez que o sujeito dela seja o praticante da ação expressa pelo verbo. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Quando nós fizermos a voz passiva, você havia dito que precisa do objeto direto. Beleza, garoto? Por que motivo? Fala comigo, David. O que você quer saber? Seus concorrentes, David, estão tudo jogando praga. Caraca, esses concorrentes estão demais, né? Torcendo para o sucesso. Muito. Vem comigo aqui. Aí eu vou fazer a voz passiva. Lindo. Quando eu falar, aquela questão foi resolvida pelo professor, você vai observar que ali o sujeito passa a sofrer a ação expressa pelo verbo, o que vai te dar certeza de que esta frase se encontra na voz passiva. Mas por que motivo que eu mencionei a vocês que existia necessidade de ter um objeto direto na voz ativa? Por quê? Justamente por causa dessa mudança que acontece aqui, ó. Quando nós fizermos a transformação para a voz passiva, vem comigo. Quando nós fizermos a transformação para a voz passiva, o sujeito, ele sempre vai nascer do objeto da voz ativa. Só que existe uma teoria gramatical que diz o seguinte: o núcleo de um sujeito nunca pode ser preposicionado. Se o núcleo de um sujeito não pode ter preposição, por questões óbvias, se o sujeito tem que nascer do objeto e esse cara daqui não pode ter um núcleo preposicionado, ele só vai poder nascer de um objeto que também não tenha preposição. David, esse objeto tem que ser direto, David? Sim. Ah, tá. Mas, por exemplo, se eu colocasse uma frase assim, preste atenção aqui em mim, preste atenção aqui, ó. O aluno, aqui. O Odilon Muniz, meu grande parceiro de matemática e raciocínio lógico, aspirou a um bom material. Vem aqui comigo, preste atenção. O Odilon Muniz aspirou a um bom material. Esta frase se encontra na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito Odilon Muniz é o praticante da ação expressa pelo verbo, o que te dá certeza de que esta frase aqui está na voz ativa. Aí eu vou analisar essa frase na voz passiva. O seu concorrente, ele vai fazer o seguinte, olha o que o seu concorrente vai fazer. Vai falar isso, ó. Um bom material, que isso, foi aspirado pelo Odilon Muniz. Um bom material foi aspirado pelo Odilon Muniz. Aí observem que eu fiz aqui a voz passiva. Quando eu falo um bom material foi aspirado pelo Odilon Muniz, o sujeito dela está sendo sofredor da ação verbal. E é isso que me dá certeza de que ela está na voz passiva. No entanto, meu amigo, ela não existe. Ah, não é possível, isso aqui não existe o quê, pô? Eu entendo, pô. Não interessa. Não interessa. Fala você, Odilon, por que não interessa? Por que ela não existe? Porque sempre que eu fizer a voz passiva, o sujeito dela vai nascer do objeto da ativa. Mas eu não posso chegar aqui a esta frase, que apresenta um verbo transitivo indireto,
e fazer com que este objeto, que aqui é indireto, se transforme em sujeito. Ah, mas por que não, Deide? Por que não? Eu acabei de falar, pô. Acabei de falar. O fato de o objeto ser indireto faz com que você tenha a preposição. Só que o fato de ter a preposição impossibilita que ele se transforme em sujeito. Haja vista o núcleo do sujeito não poder ser preposicionado. Então você chega aqui à conclusão. Todas as frases de voz ativa, elas podem ser passadas para a voz passiva? Não. Para que a transformação da ativa para a passiva exista, é de suma importância que eu tenha na ativa a presença do OD. A justificativa lógica para isso, não macete, não muita regra, a lógica, é porque na passiva o sujeito tem que sofrer ação e tem que nascer do objeto da ativa. Se esse cara não pode ter núcleo preposicionado, ele vai nascer do objeto que não tem a preposição, que no caso tem que ser o direto. É por esse motivo que quando o examinador pergunta para você, a primeira questão de vozes verbais que cai é a seguinte: a frase que admite transposição para voz passiva. Vai lá e acha o objeto direto. Frase que não admite transposição para passiva. Procura a que não tem objeto direto. Então, para essa primeira linha de raciocínio, que ele quer saber de você simplesmente a frase que aceita passiva e a frase que não aceita passiva, a linha de raciocínio é uma. Para aceitar passiva tem que ter OD. Se não aceitar passiva, ela não vai ter OD. Ah, David, se eu tiver o OD e o OI, se o verbo for transitivo, direto e indireto, eu vou te fazer a pergunta. Se eu falasse uma frase assim, galera, o professor pediu ajuda aos alunos. Se eu falar que ele pediu ajuda aos alunos, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Dizer que ele pediu ajuda aos alunos, eu tenho os dois objetos. Ah, David, tem indireto, não aceita. Não. Calma aí, pô. Se uma frase apresentar 500 objetos, 499 são objetos indiretos e um é direto. Ela tem objeto direto? Tem. Ela aceita voz passiva. Então a linha de raciocínio é essa. Frase que admite voz passiva, procura que tem OD. A frase que não admite, é só procurar aquela que não vai ter objeto direto. Sem dúvida, são 5 opções. A frase que não admite voz passiva, eu tenho 5, que das 5, uma não admite. E 4 vão admitir, então 4 vão ter OD e uma não vai ter OD. Aquela que não aceita. E essa vai ser a resposta. Beleza? Existem alguns gramáticos que dizem que mesmo sendo transitivos indiretos, existem 4 verbos que podem fazer a voz passiva. Obedecer, desobedecer, pagar e perdoar. Quando forem usados dentro de uma frase, mesmo sendo transitivos indiretos, vão aceitar a voz passiva. Só que você não vai anotar isso. Sabe por que você não vai anotar isso? Porque isso nunca caiu em prova. Eu garanto a você, eu desafio quem achar qualquer questão da Fundação Carlos Chagas. Você está aí do outro lado. Se você achar uma questão da Fundação Carlos Chagas que tenha cobrado qualquer coisa de exceção, você vai mandar para o meu e-mail. Se for verdade, você escolhe o curso que você quiser no site do professor David Xavier. E eu te dou esse curso. Isso nunca caiu em prova. Então, aluno, você que está do outro lado, você quer passar, você quer objetivo. Então você tem que saber só aquilo que vai cair. Eu, professor Dilon Muniz, professor André Queiroz, Alexandre Araújo, a forma de a gente trabalhar é aquilo, meu irmão. O que cai é isso, então o aluno tem que ter essa informação para aquele determinado concurso. É assim que vocês vão fazer. Então agora, botando como objetivo, a questão que poderia ser mais difícil, gente, é 1 minutinho para vocês copiarem, para a gente continuar. Rápido. Vai lá. Vamos lá, galera. Olha só. O que eu estava falando aqui é o seguinte. Essa frase daqui, ela não vai aceitar a transformação para voz passiva. Por quê? Porque o objeto aqui é indireto. E quando você fizer a transposição para voz passiva, o objeto não tem que se transformar em sujeito? Sim. Só que o sujeito de uma frase, ele não pode ter um núcleo preposicionado. Então ele vai nascer de um objeto que necessariamente tem que ser direto. Eu vou deixar aqui vocês 1 minutinho para que vocês copiem e aí eu vou dar a dica de questão. Agora, vai lá, adiciona o professor Odilon por enquanto. 1 minutinho para vocês copiarem esse quadro, rápido. Vamos lá, rapaziada. Vamos pegar agora o que vai cair?
Vamos lá, rapaziada, vamos comigo. Quando eu coloquei a frase que não era para eu ter apagado, o professor resolveu a questão. Se nós fôssemos fazer a transposição dessa frase para voz passiva, essa frase ficaria da seguinte maneira: a questão, ok? Pelo professor. O que vai acontecer? Preste atenção aqui. O segundo modelo de questão que a Fundação Carlos Chagas cobra a respeito disso, de vozes verbais. Ele pede para que seja feita a transformação da frase da voz ativa para a voz passiva. Ele pede isso, para que seja feita a transformação da frase da ativa para passiva. Aí o que o aluno vai ter que observar? Preste atenção aqui. Quando eu falo resolveu a questão, observe que na voz ativa eu tenho a presença de um único verbo, que é o quê? O resolveu. Um verbo. Agora faz a passiva e vê o que vai acontecer. Você vai falar o quê? A questão foi resolvida. Beleza? A questão foi resolvida. Observem vocês que a passiva nós apresentamos dois verbos para a voz passiva. Sabe por que motivo isso? Porque toda vez que nós usarmos a locução verbal para fazer a voz passiva, necessariamente haverá um verbo a mais do que se tem na voz ativa. David, mas eu não entendi aonde você quer chegar. Se eu chegar aqui, por exemplo, e falasse assim, galera, ó, o professor, vocês têm essa frase aí, não precisa nem copiar isso não. O professor deve resolver a questão. Se eu falar que o professor deve resolver a questão, essa frase que está aqui, ela se encontra na ativa. O sujeito é o professor, ok? Quando você transformar para a voz passiva, aí você vai ter aqui a questão, né, que o objeto direto irá se transformar em sujeito, e vai ter aqui o pelo professor. Só que o bizu aqui é o seguinte, galera, olha só. Na voz ativa, eu tenho a presença de dois verbos. E necessariamente, quando se usa a voz passiva com a locução verbal, você vai ter que somar um verbo. Isso vai te ajudar para fazer questão por eliminação. Já já vou te deixar nesse caminho, fiquem tranquilos. Mas quando eu falo assim, o professor deve resolver a questão, se aqui tem dois, meu irmão, aqui eu tenho que ter três verbos. Como é que ficaria? A questão deve ser resolvida. Por quê? Toda vez que eu usar a locução verbal para a voz passiva, necessariamente vai ter que apresentar um verbo a mais do que se tem na voz ativa. David, posso te fazer uma pergunta? Pode. Isso sempre vai acontecer? Sempre. Mas eu queria que você me dissesse em que isso vai poder me ajudar. Te ajuda pelo seguinte. Imaginemos que eu colocasse uma frase assim: o professor deve começar a resolver a questão. Repare que quando eu falo o professor deve começar a resolver a questão, o professor é o sujeito que está na ativa. E ele está praticando a ação verbal. Aí quando eu fizer a voz passiva, se na ativa eu tenho 3, na passiva eu tenho que ter 4. E aí quando eu falar o Odilon deve começar a resolver a questão, como é que ficaria passiva? A questão deve começar a ser resolvida, porque eu sempre tenho que colocar um verbo a mais nessa locução verbal da voz passiva. E aí o examinador chegou lá e te deu o seguinte, imagina o seguinte, preste atenção aqui, hein? Preste atenção aqui em mim, preste atenção, isso, presta aí. O cara chega lá e te dá uma frase, por exemplo, na voz ativa, e ele coloca, vamos supor, 3 verbos.
Presta atenção aqui, hein? Tá. E nós vamos ter 5 opções. Que isso? Nós teremos 5 opções. Imagina que fosse isso daqui, ó. Sei lá. Aqui eu tenho uma locução verbal. Esse V daqui é V de vitória, é V de verbo. Imagina que ele te desse essa pergunta assim. A transposição da frase da voz ativa, coloca isso, seria feita na voz passiva de que maneira? Aí ele te deu uma frase na voz ativa e pediu para você passar para passiva. Na hora que ele fizer isso, você vai olhar no enunciado quantos verbos eles colocaram. A nativa ele colocou 3. Aí você vai chegar às opções e começa. Pô, se na ativa tem 3, na passiva tem que ter 4. Isso já faz com que eu elimine essa, que eu elimine essa, que eu elimine essa. Aí eu ficaria somente com 2 opções. E aí eu ficando somente com 2 opções, a outra coisa que eu vou ter que observar é o tempo do verbo. Se aqui for presente, aqui tem que ser presente. Se aqui for passado, aqui tem que ser passado. E é isso que vocês vão ter que fazer. Contar o número de verbos da voz ativa e na passiva, que vai ser a opção, você acrescenta 1. Elimina as outras opções e, consequentemente, você chegará até a resposta. Ah, mas aí deu igualdade. Beleza. O que você vai fazer? Observar o tempo do verbo. Se é presente, se é passado ou se é futuro. Porque aí a opção vai ter que ter a mesma coisa. Agora, vamos supor que ele fizesse o contrário. Ele desse uma frase na passiva, inserisse 4 verbos e na passiva, ele desse a frase na voz passiva com 4 verbos e pedisse para você marcar a opção que representa a ativa. Dos 4, aí o que você vai fazer? Você vai tirar 1. É claro que se da ativa para passiva, você tem que acrescentar um verbo. Da passiva para ativa, você tem que diminuir o número de verbos. Ou seja, você cresce 1 para passar da ativa para passiva e você decresce da passiva para ativa. Isso te ajuda a resolver a questão em fração de segundos. E eu vou fazer essa questão com vocês agora. O primeiro eu faço e a segunda eu dou 1 minuto para vocês. Rapidinho. Olha para cá, galera.